eu acho que você merece mais. Acho não, tenho certeza. Agora imagina uma república onde as pessoas têm exatamente aquilo que merecem, ou seja, quem trabalha muito ganha muito, quem trabalha pouco ganha pouco, quem não trabalha não ganha, ou seja, um lugar onde os esforços se convertem em dinheiro. Um lugar, uma sociedade onde os méritos são devidamente recompensados, onde o pobre, por exemplo, pode ficar rico se ele fizer bastante esforço para isso. Uma meritocracia. Será que é possível que uma sociedade assim exista? É isso que nós vamos ver hoje. Meu nome é Vitor Veiga e esse é o canal Eterno Vigilante. Nem sempre aquele que merece sucesso realmente é o que alcança. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas às vezes precisam trabalhar em 2 empregos para poder pagar as contas no final do mês. Mas você já deve ter ouvido algum político falar que a tal da meritocracia existe ou não existe. E se você prestou bastante atenção no rumo da conversa, se prestou mesmo bastante atenção, deve ter percebido que quando essa palavra é utilizada, meritocracia, parece que ela significa coisas diferentes para alguém que é de direita e para alguém que é de esquerda. Se você teve essa percepção, você está certo. Quem é de esquerda costuma dizer que a meritocracia não existe, quem é de direita fala que ela existe sim, e o certo ou o errado dessa história vai depender só de que contexto que você está utilizando, do significado que você coloca para a meritocracia. E a minha função hoje é a gente discutir isso. A meritocracia segundo ideologias de esquerda. O fundamento ideológico das esquerdas no mundo é o marxismo. Ele propõe que as grandes reviravoltas da história são ocasionadas por conflito entre as classes mais baixas e as elites. Existe muito debate entre os historiadores a respeito do materialismo histórico, então você imagina que celeuma que deve haver também na política a respeito das concepções de Marx. Então, no discurso marxista, existe uma visão comum de que as grandes elites do empresariado são inimigas do proletariado porque precisa de funcionários e, portanto, não pode deixar eles melhorarem de vida. Se eles melhorarem de vida, vão acabar saindo da empresa. Então o capitalismo, o capitalista neoliberal, atrelou inclusive a educação ao seu projeto de poder. Então ele já produz as pessoas, ele trabalha nas pessoas não para serem seres pensantes, mas para serem operários. Você já sai de lá da escola condicionado a assumir um subemprego, a ser mais um prego na tábua. Seu destino é morrer trabalhando para um patrão cruel, explorador, que vai sugar todo o fruto do seu trabalho para depois encher a conta bancária dele. Você até poderia melhorar de vida se ele quisesse, mas ele não vai abrir mão dos lucros dele, porque não é do interesse dele, claro, que você melhore de vida. Ele tem o objetivo apenas de ele mesmo melhorar de vida. Mas ele sabe que você vai acabar cansando disso em algum momento. Então o que ele vai fazer para você continuar trabalhando para ele? Ele vai colocar um chicote estalando nas suas costas, que são as metas da empresa, carga horária, às vezes redução nas férias, uma hora extra que você precisa fazer obrigatoriamente, e uma cenoura na sua frente, que é o quê? Salário, benefício, e uma das cenouras que ele coloca na sua frente é o tal do plano de carreira. Ou seja, se você continuar trabalhando para mim, você vai progredindo dentro da empresa e vai acabar sendo bem sucedido, O argumento do esquerdista é que a pessoa nunca vai conseguir alcançar essa cenoura na vida, mas ele vai tentar, vai se submeter à condição de quase escravidão e vai tentar para conseguir alcançar um dia. E é claro que tem inúmeras pesquisas que demonstram que essa meritocracia não existe, porque o nosso sistema não foi feito para permitir que alguém de classe baixa suba na vida. Isso na cabeça do esquerdista. As pessoas que conseguem são pontos fora da curva. Usar essas pessoas como exemplo é uma falácia. E fora isso, a gente tem aqueles caras nascidos em berço de ouro, que nunca trabalharam para gerar riqueza nenhuma e ficam humilhando motoboy no condomínio de luxo, se autodenominando um viking brasileiro. Trocando em miúdos, a desigualdade social é que é responsável por tudo isso. Esse argumento está correto? Bom, no meu ponto de vista, ele está parcialmente correto. De fato, nós temos estudos mais que suficientes que demonstram exatamente isso. Muitos na área de sociologia, mas tem um estudo de economia que eu vi de uma universidade americana de 2016, demonstrando que pessoas com o mesmo QI, perfeitamente saudáveis, mas em classes sociais diferentes, têm desempenhos escolares diferentes e chances diferentes de se formar em universidade, conseguir um bom emprego, na área de formação, por exemplo, sendo que quanto mais rico, maior essa chance. E realmente faz sentido, porque um gênio com fome não vai render, ele vai perder o brilho dele aos poucos. Tanto na vida acadêmica quanto na profissional.
Ele está mais preocupado em sobreviver do que qualquer outra coisa. Enquanto o rico, né, ele só precisa se preocupar em quê? Em estudar, ele tem mais tempo livre, por exemplo, para consumir cultura, para aprender outras línguas, para ler. Por isso que o índice de evasão escolar, por exemplo, é maior nas classes mais baixas. O filho da elite, de fato, ele possui um número maior de oportunidades dentro do círculo social dele e também possui conforto material, que proporciona isso para ele. Então, se eu que sou liberal estou concordando com algumas coisas que a esquerda está falando, quer dizer que sou esquerdista também? Não, calma aí, meu gafanhoto, não é isso, você vai entender daqui a pouco no próximo tópico que a gente vai abordar, tá? Qual que é a minha divergência em relação a esse ponto de vista? É que o nosso sistema, ele de fato, o sistema do Brasil, ele foi desenhado para manter o pobre mais pobre. E agora nós vamos para o outro lado. Como é que é a meritocracia numa perspectiva liberal? Eu vou ter que concordar com esse ponto de vista, de que o discurso da meritocracia, naquele contexto da esquerda, apenas serve como instrumento de escravidão moderna, que prende a pessoa num looping sem fim, com um chicote nas costas e uma cenoura na frente. E, assim, primeiro, não é sensato eu discordar, né, tentar refutar com achismo. Segundo, que o fato em si apenas reforça o meu ponto de vista liberal. Onde é que está a divergência? É que o esquerdista acredita que isso é consequência de uma luta de classes. E eu não acredito nisso. Qual que é a visão liberal a respeito? Quando a gente fala em meritocracia, na verdade a gente está se referindo à mobilidade social. Então nós não estamos querendo um país utópico onde todos podem ser milionários se trabalharem 15 horas por dia. Seria uma maravilha se fosse assim, mas a gente sabe que no mundo real não funciona desse jeito. A gente só quer um país que permita uma mobilidade social maior e sempre para cima. Não vemos problema nenhum, por exemplo, as pessoas ficarem mais ricas, desde que o pobre fique rico também. Ou seja, o liberal não vê problema na desigualdade social, mas vê problema na pobreza. Por que o discurso de meritocracia que eu citei ajuda a manter as pessoas em condições de vida subhumanas? Porque o nosso sistema econômico brasileiro é um dos piores do mundo. Liberdade econômica. Se você fizer uma pesquisa rápida, vai ver que os países com maior liberdade econômica são também os países com maior índice de desenvolvimento humano. Por exemplo, os 10 países com maior pontuação no ranking de liberdade econômica também se encontram nos primeiros lugares de IDH do mundo. O IDH ele mede qualidade de vida em um determinado país e ele leva em conta nos cálculos coisas como expectativa de vida, acesso à educação, padrão de vida, renda per capita, poder de compra, entre outros requisitos. Então a pontuação vai de 0 a 1, é por isso que você vai ver que o número está lá sempre 0, alguma coisa, né? Mas só pela natureza do indicador, você já percebe que ele foi feito para avaliar as condições sociais dentro do local. E não é só isso. Se você pesquisar ponto a ponto cada cidade, você vai perceber que todas elas têm pobreza também. Mas vamos lá, entre ser pobre na Suíça e ser pobre no Brasil, existe uma diferença muito grande. É melhor você ser pobre na Suíça, né? Inclusive, o que mede pobreza na Suíça é diferente do que mede pobreza aqui. Alguns desses países possuem uma desigualdade social muito grande, mas as condições de pobreza do lugar não são de miséria, como em algumas cidades brasileiras, por exemplo. Existe miséria nesses países? Claro que existe. Existe em todos os lugares do mundo. O mecanismo que essa liberdade cria é fácil de entender, apesar de que a nossa realidade geoeconômica parece que impede isso, parece que torna isso impossível. Mas nós temos países que eram piores do que o Brasil geoeconomicamente e tiveram ótimos resultados, inclusive no IDH, apenas com a melhoria do ambiente de negócio. Basicamente é o seguinte, se existem mais empresas no mercado, em algum momento a mão de obra se torna escassa. Para conseguir o que a empresa precisa de funcionários, ela torna a oferta do emprego mais atrativa. Ou seja, salário maior, mais benefício, um ambiente legalzinho para poder trabalhar, uma cafeteria lá no fundo com café de graça. E para obter vantagem nas melhores empresas, as que pagam melhor, mesmo sendo subemprego, a pessoa vai se qualificar profissionalmente. Então isso vai garantir um salário ainda melhor para a pessoa e mão de obra qualificada para a empresa. Chega um ponto em que receber salário mínimo vai ser a menor das suas preocupações. Por quê? Porque nenhuma empresa vai conseguir sequer contratar funcionários se colocar somente salário mínimo lá na carteira. Então essas pessoas vão deixar de ser pobres? Não. O emprego vai deixar de ser seu emprego? Também não. Mas a qualidade de vida delas vai melhorar significativamente e o governo vai ter que redefinir um limite um pouquinho mais acima na linha que define a pobreza. Só que, se existir liberdade econômica, por exemplo, qualquer um que tem uma boa ideia, capital, conhecimento de mercado, iniciativa, pode abrir um negócio, se expor ao risco e melhorar de vida.
Veja bem que eu não estou falando aqui que qualquer um pode ficar milionário da noite para o dia trabalhando para os outros, como o carinha da esquerda está querendo falar. Eu também não estou falando que você vai ficar milionário da noite para o dia, morar no Alphaville, se você abrir uma empresa. Tá? Eu disse que em um país com maior liberdade econômica, você tem pelo menos a chance de mudar de classe social. E, inclusive, o ritmo do mercado pode mudar os termos que demarcam as classes sociais nesse país. Essa é a meritocracia que o liberal acredita ser possível. Então, voltando ao argumento do esquerdinha lá, por que no Brasil não existe uma meritocracia para o operário de chão de fábrica? Primeiro, que não é ele que vai ficar rico, é quem se expõe ao risco, ou seja, o dono da empresa. Ele só vai melhorar de vida se o patrão tiver que sair no braço com outras empresas para poder manter ele lá dentro. Mas rico ele não vai ficar. Segundo, o sistema econômico e tributário brasileiro foram feitos para manter o monopólio das grandes empresas que são amigas desse estado gigantesco que a gente tem e que a gente precisa reduzir. E sufocar iniciativas individuais que poderiam gerar mais mercado aqui. E não gera por quê? Porque tem essas amigas do Estado. O controle excessivo do Estado, então, sobre a liberdade individual, impede a mobilidade social. Terceiro e mais importante, a educação é um dos fatores fundamentais para o desenvolvimento de um país. Mas, como eu já citei, um gênio com fome não rende. Então, nós precisamos melhorar a qualidade de vida do brasileiro, mais pobre, ao mesmo tempo em que devemos promover uma reforma urgente no sistema de ensino básico. Então, resumindo, ao falar em meritocracia, eu não estou excluindo aqui fatores externos, pelo contrário. Aponto que, se o indivíduo não tem o direito de exercer uma liberdade plena, é claro que ele não pode ter melhoras na condição de vida dele. O dever do Estado, aliás, é proteger esse direito individual dele. E também não é um conceito determinista. Isso também é um espantalho. Dizer que exista meritocracia no sistema onde as liberdades individuais são respeitadas apenas sugere uma possibilidade, não é um decreto. Até porque vai continuar existindo funcionário e patrão, mas a diferença entre um e outro é que um se expõe mais ao risco do que o outro, mas os dois têm qualidade de vida. Não vai ter o Estado atrapalhando o cara de abrir uma barraca de cachorro-quente na garagem de casa, por exemplo, como acontece hoje. Então nós vamos ficando por aqui, mas a qualquer momento tem mais, porque nós queremos um país livre, para isso nós precisamos continuar vigiando. Quer ser um vigilante conosco? Então se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aqui pra gente o que você achou desse vídeo, o que você quer ver nos próximos vídeos, seja nossos olhos e ouvidos, tá bom? Até a próxima!